disparar aqui o link para os irmãos. Muito bem. Muito bem, meus irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar aqui participando com vocês deste evento. Eu tenho a felicidade de conversar hoje com o pastor Joel Ribeiro. Pastor Joel Ribeiro, pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério de Tietê, e me dá a honra de estar aqui, além de ser meu amigo particular, meu amigo pessoal, dá a honra de estar aqui hoje, a gente conversar um pouquinho desse papo de estudante. Pastor Joel Ribeiro é teólogo, além disso, é músico também, graças a Deus por isso, e estudante, né? Tem uma carreira de estudante, estuda bastante. E é interessante, ele tem um blog e cursos teológicos que ele administra lá na igreja de Tietê, e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Pastor Joel, paz do Senhor, é um prazer estar com o senhor sabe que é meu amigo pessoal, particular, é uma alegria estar com o senhor aqui. Isso aí, pastor Marcos, paz, eu que agradeço pela honra e a consideração de poder estar aqui hoje, fazendo essa live, esse bate-papo de cultura bíblica, acima de tudo. E é bem verdade que nós já estamos na caminhada juntos, somos amigos de muitos anos, conhecemos aqui em Tietê, trabalhamos juntos, continuamos trabalhando um pouco agora em partes, vamos dizer assim, posição geográfica um pouco diferente. Eu estou aqui no interior, você na capital, na Zona Sul, mas continuamos servindo ao Senhor. Um abraço a todos aí, os irmãos que estão na live nos acompanhando. Para mim é um grande privilégio. Que bom, que alegria. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre a história, né? Sobre a sua trajetória, história de estudo, enfim, o senhor que está sempre empenhado na teologia e é um grande incentivador para todos que estudam, né? Para as pessoas estudarem, nós vamos falar um pouco sobre isso. Deixa eu só disparar aqui o link para os irmãos que estão me pedindo, e assim a gente já continua, pastor. Só um instante, por gentileza. Glória a Deus. Muito bem, muito bem. Vou disparar aqui para os grupos. Não sei, dispara. Ok. Só um instantinho a mais aí, pastor, para eu poder disparar esse link para alguns grupos, né? Que a gente tem. Muito bem. Ok. E como é que está aí e o pessoal está aderindo bastante aí à questão do isolamento, pastor? Pastor, aqui em Tietê é o seguinte, nós estamos debaixo de um decreto municipal. O senhor sabe muito bem que o presidente da República deixou isso a critério dos governadores, dos estados e dos prefeitos dos municípios. A gente sabe que o prefeito é o grande mandatário do município e é ele que decide se a gente sai, se não sai, se pode, se não pode, vamos dizer assim, por exemplo, cultuar o comércio. Nós estamos com o comércio aqui paradíssimo, as igrejas também estão paradas e multa agora se não usar a máscara, desde quarta-feira, hoje é sexta, né? Fazem 2 dias que oficialmente está valendo uma multa de R$ 276 para quem for pego sem multa. Aliás, sem máscara.
Se tiver no carro, todo mundo que tiver no carro sem máscara, a caneta come no lombo. Então, tem que ficar em casa. Se não ficar em casa, não tem o que fazer, vamos dizer assim, o comércio parou geral e é a situação que estamos vivendo. Pastor, vamos lá então, vamos falar sobre sobre o tema do senhor. Vamos falar sobre o tema que o senhor, um texto que nós estamos conversando sobre ele. Está lá no livro de Isaías, Isaías capítulo 54, versículo de número 2. Para quem está chegando aí conosco, o pastor Joel mandou-me um texto chamado Amplie as Tendas. É um texto que fala sobre a ideia, sobre a promessa de Deus para ampliar as tendas quando Israel estava aprisionado, estava cativo lá em Babilônia. E o pastor Joel, como é um escritor, é interessante a gente conhecer um pouquinho, mas antes de eu entrar nesse texto, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: como que o senhor se formou cedo, né? Logo cedo o senhor se formou em teologia. Como que foi esse despertamento e com quantos anos o senhor começou a estudar teologia e com quantos anos o senhor tinha quando se formou? Interessante essa pergunta. É assim, eu sou de família já tradicional no Evangelho. Meu avô, ele era presbiteriano, foi reverendo da primeira igreja presbiteriana na minha cidade, foi fundador da igreja, isso por parte paterna. E minha avó, ela, da parte materna, ela era da Assembleia de Deus, pentecostal. Então, eu vivi um lado pentecostal e vivi o lado tradicional. E, de certa forma, isso foi bom, porque me gerou expectativa de querer saber da doutrina que a igreja do meu pai, que também era presbiteriano, seguia, e fiquei curioso para saber um pouco da doutrina que a igreja da minha avó, que era pentecostal, também seguia. É óbvio que eu fui criado no Evangelho desde pequeno, fui apresentado, frequentei escola bíblica dominical a minha vida toda, ganhei muito prêmio, muito livro de aluno de destaque em primeiro lugar nas escolas. Eu, com a idade de 11 anos, eu tenho minha carteirinha até hoje, dia 2 de agosto de 1980, a minha mãe me matriculou no curso de teologia. Carteirinha que o senhor fala é carteirinha do primeiro curso teológico? De estudante. Estudante. Quem que era o professor e que seminário que era? Qual seminário foi? Seminário Teológico Pentecostal do Brasil, que o presidente, na época, era o pastor Sherlock de Souza, que hoje é o IBS, que é o Instituto Bíblico de Ensino Superior. Eu depois acabei, inclusive, me formando e acabei dando aula depois no próprio seminário deles, numa extensão que tinha lá em Jacareí. Quantos anos o senhor tinha? O senhor lembra? Tinha 11 anos. Eu tinha 11 anos de idade. Começou cedo. Comecei. Desculpa. Naquela época, inclusive, essa questão de estudar não tem essa facilidade que tem hoje. Você sabe muito bem, talvez, ou deva saber, ouviu de alguém. Nós, na década de 80, a gente sofria muito com essa questão de teologia. Se hoje o pessoal ainda é arredio, fica com o pé atrás com teologia, você imagine na década de 80. Era um caso sério. Às vezes eu pregava, eu com 12 anos, 13 anos, já pregava. Aí o pessoalzinho da minha idade, os diáconos, achavam que eu estava querendo me aparecer. E, na verdade, não era. Eu estava à procura do saber, né? Queria aumentar a minha cultura bíblica. Deixa eu cumprimentar aqui uns irmãos que entraram. Estão participando conosco aqui
deixa eu citar aqui alguns irmãos. O nosso irmão Marcos Pereira, Deus abençoe. Thalita Rossini, Deus abençoe. O Ismael Bertoldo, Ismael está lá, tá? Se cuida aí, Ismael. Lá na Inglaterra, Deus abençoe. Mônica Gabriela, pastor Adilson, Praia Grande, Deus abençoe. Professor Joel Destro, Deus abençoe. Vanessa Guimarães, Daiane Alencar, pastor Paulo Roberto Tavares. O Paulo está onde mesmo? Que cidade que você está, Paulo? Paulo está morando em Itu, né? Mudou para Itu? Mas ele estava no interior? Estava lá num trabalho no interior, né, Paulo? O Paulo, ele toca um trabalho no interior. Em Bitinga, né? Isso, e mora aqui em Porto Feliz. Ele está numa Ah, igreja agora chamada Fogo e Glória. Agora é só fogo. glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Compartilhem aí, por favor, o vídeo, convide outras pessoas. A gente vai falar um pouquinho da ampliação das tendas. Pastor Joel, e a história? Teve uma história que o senhor contou algumas vezes, que a gente soube, que o senhor preparou um sermão e na hora que foi pregar o sermão, ligaram o ventilador e o esboço desapareceu. Conta para nós essa história aí, como foi? Rapaz, você foi lá no fundo do baú, hein? Eu devia ter uns 14 para 15 anos. Aí o pastor Luiz Duarte era o pastor da congregação na época. Ele, o pastor Orlando Dias, que eu quero até, se eles tiverem a oportunidade de me ouvir, agradecer, em primeiro lugar, a Deus e a eles, porque me formaram, tiveram muita paciência, evangelizei muito com eles, oramos muito, fizemos muitos trabalhos de evangelismo de bicicleta ali para aqueles arredores da nossa região. E o que acontece? O pastor Luiz, ele era muito dinâmico, então ele dirigia o culto e tal, e naquela pegada, de repente, dava uns 2 minutos nele, ele falava assim, fulano e tal vai pregar. Ele não avisava ninguém. E aí me pegou de surpresa, e eu lembro até hoje, desculpa, ele disse assim, o Joel, filho da Manfia, vai pregar hoje. Isso era 8h30 da noite, igreja lotada, a igreja da minha mãe até hoje é uma boa igreja, você conhece, já pregou lá algumas vezes. E aí, meu amigo, foi para o púlpito daquele jeito, com sede, com vontade de pregar. Eu até andava meio já com bala na agulha, porque eu sabia que eles pegavam a gente desprevenido. Mas um filho de Deus, para não falar outra coisa, foi lá e me ligou os ventiladores da igreja. Quando eu abri a Bíblia, o sermãozinho que está no jeitinho, voou, sumiu. Aí, meu amigo, eu entrei em parafuso, comecei a ficar nervoso, não sabia o que fazer. Aí, só sabia falar assim, Deus é Deus, porque Deus é Deus. E Deus foi tão misericordioso que os irmãos viram a minha inocência, aí todo mundo começou a dar glória a Deus e tal, aquela coisa. Foi a melhor pregação da minha vida. E Deus continua sendo Deus. E Deus continua sendo Deus, é verdade. E Deus continua sendo Deus. Agora vamos falar desse texto aqui, ampliando as tendas. Isaías 54, versículo 2, eu achei ele bastante interessante, porque ele fala de vários pontos, ele fala da promessa, ele fala daquilo que a gente, como pastores, eu também sou pastor, e ele fala da promessa do crescimento, o crescimento a gente sabe quem dá é Deus, não é? Mas em algum ponto o senhor fala do envolvimento do homem, e eu achei isso muito interessante. E eu queria que o senhor comentasse para a gente, fizesse aí uma introdução do porquê que veio na ideia do senhor de construir esse texto, ampliando as tendas, quando nós hoje, veja bem, uma boa parte das pessoas hoje pensa que o crescimento é único e exclusivamente de Deus, não é? É só que Deus que proporciona.
Outros negam a participação do homem no trabalho de Deus. E eu queria que o senhor comentasse um pouquinho, porque depois eu vou indagar algumas coisas que o senhor aborda. Qual que foi a ideia, a inspiração que o senhor teve para compor esse texto? Desculpa. Exatamente, eu ia falar isso agora. Esse texto fala sobre ampliar as tendas. Se você observar, esse texto, acho que ele foi escrito alguns anos atrás. Se eu não estou enganado, 2011. Hã? 2015. 2015. Os irmãos me perdoam que eu estou também ruimzinho da garganta. Então, veja bem, 2015, estamos em 2020. Há 5 anos atrás, eu pensava como ampliar a igreja, como crescer o ministério, como formar liderança. A minha preocupação era de gerar líderes, formar discípulos. E aí, um belo dia, eu estava lendo esse texto de Isaías 54, quando vem essa figura interessante que o Senhor usa, o próprio Deus usa para descrever o avanço da igreja na terra, e vamos dizer, de certo modo, com a questão de alargar o espaço da tenda, estender o toldo da habitação, alongar as cordas e firmar bem as estacas. Eu pensei na ideia de crescimento. Eu lembro que esse texto, eu preguei ele numa tarde, numa reunião de obreiros, falando exatamente sobre isso. Então, a primeira ideia, de primeiro momento, foi uma inspiração para motivar os obreiros a entenderem que Deus tem a promessa, que Ele está conosco, mas que Ele depende do meu trabalho, Ele depende da minha dedicação, Ele depende que eu me disponha, né, para fazer o que Ele tem pedido para a gente fazer, que é a sua obra. Essa, de primeiro momento, foi a ideia quando eu escrevi esse texto. Quando o senhor fala aqui num ponto, o senhor diz assim, ó, Deus quer dar o crescimento para a sua igreja, mas para isso é necessário que nós, né, é necessário que fazer a nossa parte. E se tratando da promessa de Deus, é claro que isso aqui havia um contexto do Antigo Testamento, né, e é uma área que o senhor domina muito bem, que é o Antigo Testamento. O senhor tem essa habilidade com o Antigo Testamento. Eles estavam aprisionados, etc. A cultura deles estava fechada e tal. Mas e também quando eles saíssem dali, daquele cativeiro, tinha a expansão, enfim, que eles poderiam chegar e a promessa de nunca mais serem levados a cativo. Mas quando o senhor diz Deus dá o crescimento e nós temos que fazer a nossa parte, tanto dentro do contexto de Israel, do Antigo Testamento, por exemplo, quando a gente fala lá de Abraão, vamos pensar em Abraão. Abraão, por exemplo, quando ele... qual foi a parte de Abraão nesse processo, que Deus prometeu um crescimento para Abraão? Abraão não só cresceu numericamente, Abraão cresceu financeiramente, cresceu espiritualmente, e a igreja também. Então, vamos falar por etapa. Primeiro a gente fala de um, depois a gente fala do outro. Tanto Abraão como nós, a igreja, né, já que o texto dá para a gente trabalhar esses dois campos, qual é a nossa parte? Qual é a parte do homem no processo de crescimento? Primeiro, quando eu falo sobre alargar o espaço da tenda, exatamente me vem a ideia de Abraão, que, na verdade, ainda era Abrão, né? Pai das alturas, e Deus tem que trabalhar um pouquinho na sua estrutura, Deus vai trabalhar na sua mente, Deus vai trabalhar no seu coração, vai trabalhar na sua identidade, ele tem que ter um processo de autoaceitação, de saber que agora ele não seria um simples Abrão, um simples filho de Terá, porque seu pai, todo mundo sabe que ele era fabricante de deuses, e eles eram de uma região populosa, tinha mais ou menos 60 mil pessoas, ali a região onde ele morava, onde ele saiu. Então, se a gente falar
numa questão metropolitana, ele morava numa região muito boa. E, de repente, Deus chama ele para esse evento, né, significativo. Então, a primeira coisa que eu entendo nesse texto é o desafio. Ele entendeu esse desafio. Aliás, ele foi para o desafio, porque imagine você sair da barra do papai e da mamãe, do meio da parentela, do seu status quo, né? Da sua condição espiritual, financeira, social, tudo bonitinho, tudo redondinho. Ele já era um empresário de sucesso, porque a Bíblia diz que quando ele saiu, ele já levou riqueza, levou gado, levou servos, um monte de coisa. Ele foi para o desafio. A primeira coisa que eu entendo nessa questão de alargar o espaço da terra. Quando você fala de alargar o espaço da terra, você tem que entender, por exemplo, o que aconteceu lá com os discípulos, né? Lá em Reis, que eles queriam construir, ampliar o local, aí o profeta foi junto com eles. Não, vamos junto nessa, vamos cortar madeira, vamos ampliar. Então, o primeiro sentimento que eu entendo nesse texto partiu no coração dele. Óbvio que no coração de Deus, em primeiro lugar, mas no coração dele havia uma gana, um desejo de ser mais alguma coisa. Ele não queria ser um mero empresário e morar ali pelo resto da vida. Ô, pastor, e quando o senhor fala Abraão quis crescer, em que momento da história, por exemplo, que o senhor pode citar para mim, para nós, que Abraão, né? Depois ele passa a ser Abraão, por exemplo, em que ele quis empreender, em que ele quis crescer. O senhor consegue me descrever algum momento que, por exemplo, que a gente pode perceber isso, em que ele amplia? Porque, veja bem, quando a gente olha lá, ele faz uma separação em algum ponto, ele se separa da família, ele abre mão da sua herança, ele abre mão de Ló, do seu sobrinho, dos servos, dos pastores e tal, daquele seu sobrinho. Quando a gente olha esse momento, parece que Abraão ele vai para uma terra campina, uma terra seca. Parece que ele não está tão interessado, sabe, assim, em evolução. Quando a gente faz uma primeira leitura, é estranho pensar isso. Então, em que momento que o senhor enxerga que Abraão por si, ele quis empreender, já que ele abre mão de tudo que ele tinha lá, para ir para uma terra deserta, por exemplo, para ir para uma terra que ele nem sabia? Então, quando a gente olha para o capítulo 12 de Gênesis, o texto fala que o Senhor disse para Abraão, né? Sai da tua terra, tua parentela, da casa do teu pai e tal, para a terra que eu vou te mostrar. Aí ele começa uma sucessão de saídas. Então, mas eu acredito que o que motiva ele é a promessa: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É como se fosse, eu costumo dizer que é como se Deus estivesse fazendo um contrato com ele. Abraão, se você fizer isso, isso e isso, se você abandonar tudo isso, se você, em meu nome, para fazer a minha vontade e realmente ir para o desconhecido, eu vou te abençoar. Quem te abençoar vai ser abençoado, e se porventura alguém te amaldiçoar, vai se ver comigo. Então, ele tem ali como se fosse um contrato de garantia de Deus. Porque a gente tem que entender e olhar por esse prisma, porque quando a gente casa com a nossa companheira, é um contrato, concorda? Fiel até a morte, cuidar e tal, o desemprego, tudo aquilo que a gente faz e ouve no sermão da núpcia. Eu estou fazendo aqui um exemplo para a gente entender uma questão contratual. Me parece que Deus está dizendo assim: vou fazer um contrato contigo.
Você faz o que eu quero e eu vou te abençoar, eu vou te dar condições para que isso aconteça. A Bíblia diz que assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Quer dizer, eu vou fiado, confiando na palavra de quem está mandando eu ir. E a Bíblia diz que Ló foi com ele, Abraão era da idade de 75 anos, todo mundo sabe disso, tomou a sua mulher, e o mais interessante, verso 7, e apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe apareceu. Então, veja bem que não é simplesmente uma vontade dele, ou ele abdicou de tal coisa. Não, ele está indo porque ele sabe que Deus está no negócio com ele. E um pouco mais à frente, a Bíblia fala que Deus aparece para ele no verso 7. Ó, tá vendo isso aí? Eu vou dar para a tua semente. E diz que naquele momento ele edificou um altar ao Senhor. Você veja que ele já tem um sentimento de adorador. Se a gente chamar isso, a gente vai olhar isso como involuntário? Não. A gente vê isso um sentimento voluntarioso. Então, ele sabe o que ele está fazendo. Quando a Bíblia fala que ele não sabe para onde ele está indo, é uma coisa. Né? Porque a Bíblia diz que ele vai para um lugar desconhecido, uma terra que ele desconhece. Vai, eu vou com você. Mas ele não sabia nem. Só que ele sabia o que ele queria. Ele sabia quais eram as suas verdadeiras intenções. Diferente, você não sabia para onde vai, mas sabia o que Deus tem. Sabia a promessa que Deus tem, ele sabia que ele estava debaixo do cuidado e da promessa de Deus. E eu vejo dessa forma, porque diz a Bíblia que depois caminhou Abraão dali, segundo aquilo que Deus tinha lhe determinado, indo para a banda do sul. E aí é que entra as questões, né, de ampliar a tenda, começar agora a fincar as estacas. Acho que o primeiro exemplo de ampliação, de fincar estaca, de se estabelecer, mesmo que de uma forma nômade, em cada época, num determinado lugar, o exemplo maior é Abraão. E eu até acho que não só o fato dele lá do sacrifício do filho dele, o Isaac, mas aqui já é um grande momento de fé. Não é à toa que ele é chamado o pai da fé, né? O patriarca da fé. Essa seria a parte de Abraão, então, no processo. Deus já teria dado o crescimento, Deus já tinha predeterminado, avisado que o crescimento viria, mas essa seria a parte de Abraão no processo, como o senhor coloca aqui. Deus quer dar crescimento à sua igreja, mas para isso precisamos fazer a nossa parte. Então, essa seria a parte de Abraão no processo. Sim, ele saiu para o desafio. Outra coisa, veja uma coisa, ele não sabe o que vai acontecer, ele não imaginava que ele ia ter todos aqueles eventos na vida dele, principalmente com Agar, né, de ter o filho, o Ismael, antes do tempo, de ter aquele incidente com Sarai ou Sara pedindo para que ele mandasse o filho embora junto com a sua serva. Ele não contava com essas negativas, ele não imaginava, porque imagine se ele imaginasse que iria passar por tudo isso, talvez ele dissesse assim, poxa, eu não vou passar por tudo isso. Então, a parte dele é a tomada de decisão. Agora, os problemas, as dificuldades, as intempéries no meio do caminho, a gente sabe que isso, pelo texto bíblico, aconteceu. Depois, Deus dizendo para ele para não ir para o Egito, falou para o próprio Isaac mais para frente, para Jacó, o assédio que o Egito tinha na vida deles, como se fosse, no meu modo de ver, querendo tirar eles da rota, né? E Deus queria que eles fossem para Canaã, não queria que fosse para o Egito. E agora, em relação, nós falamos um pouquinho sobre Abraão, depois a gente volta em outros pontos dele, em relação a contextualizando aí para os nossos dias, né? Crescimento é uma
todos querem, né? Tudo que a gente faz, em todos os momentos, nós queremos crescimento, tá? Em tudo. Antes de eu fazer a pergunta, deixa eu dar um alô aqui para o pessoal que estão nos cumprimentando, pastor Joel. Não sei se o senhor está tendo acesso aí, ó, mas está aqui o Paulo disse, estou em Porto Feliz, de Janeiro, paz do Senhor, Deus abençoe. Aí o pastor Adilson faz um comentário, foi lá que começou a bater o joelho. Lá deve ser lá em Tietê, né, que ele está falando, deve ser nesse púlpito aí, né? Ou, enfim, Beti Destro, Deus abençoe. Rita Rodrigues, a Rita Rodrigues está lá no Nordeste, Deus abençoe. Lenice da Silva, Deus abençoe. Ralph Gilger, Deus abençoe. Entrou agora o Carlos Valdelino. Paz, meu irmão, Deus abençoe, em nome de Jesus. Para quem está entrando agora, a gente está falando sobre um texto do blog do pastor Joel, Teologia Núcleo AD Tietê. Pastor Joel é pastor presidente na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Tietê. Para quem não sabe, é a mãe da Igreja de Interlagos. Não é? Falar em mãe, fazer uma cobrança online aqui, irmãos. Aí, ó. Abraão disse que deu dízimo, pagou o dízimo para Melquisedeque. Eu preciso saber aonde que está indo o dízimo aí da filha de Interlagos. O dízimo dos dízimos, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Então, é a mãe, né? E ele preside a Igreja de Tietê. A gente poder conversar um pouco sobre os trabalhos que o pastor Joel tem feito. Ele dá aula de teologia, ele tem um canal de teologia, ele tem uma escola teológica por EAD, a gente vai falar disso daqui a pouco, e você também poderá estudar teologia. Então, enfim, hoje o tema que nós estamos discutindo aqui é Isaías 54, verso 2, ampliando as tendas. Falamos já um pouquinho sobre Abraão, a parte de Abraão, e o que me chama a atenção para você que está entrando agora é que nós estamos falando sobre o crescimento da igreja, né? E o pastor ele faz o link, ele não exclui a parte do homem. Então, nós falamos um pouquinho da promessa feita a Abraão, ele nos disse aqui um pouco sobre a parte de Deus e a parte de Abraão. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a igreja, tema tão difícil, o crescimento de igreja tão almejado por todas as pessoas. Algumas pessoas pensam que o crescimento vem com tanta facilidade. Como que o senhor enxerga hoje o crescimento da igreja em toda a sua esfera? Eu digo, igreja, nós estamos, igreja templo, prédio, apesar que a gente está passando por esse momento de não poder nos reunir, igreja povo numérico, né? Dados do IBGE dão conta, por exemplo, da população evangélica que vem crescendo cada vez mais, né? Igreja e política, como que o senhor enxerga esse processo da igreja e política, igreja e ministério, né? O número de obreiros crescendo, né? E igreja-povo, né? A igreja-povo, a local, por exemplo, a igreja de Tietê. Como é que o senhor enxerga esse momento, não é? Em que algumas pessoas optam por ser um pastor mais tradicional, outros deixam de ser tradicional, e está tendo até um conflito, né? Falando de Assembleia de Deus, pastores tradicionais, por exemplo, igual o senhor, como é que o senhor faz? Como que o senhor lida com os trabalhos? Que categoria que o senhor está? O senhor é um pastor tradicional? Os pastores midiáticos, por exemplo, que empenharam-se praticamente na mídia e colocaram, transferiram sua igreja para a televisão. Como é que o senhor enxerga esse momento de crescimento da igreja? E dos obreiros também. Depois a gente vai delimitar um pouco mais. Pastor Marcos, o senhor fez aí, nesse contexto aí, no mínimo, umas 5 ou 7 perguntas. Eu estou com 50. Já para finalizar. Eu estou com 52 anos, eu não consigo acompanhar tanta coisa assim ao mesmo tempo. Mas eu vou detalhar uma por uma. Não, brincando. A gente, se eu deixar alguma coisa para trás, me cobrem. Mas eu penso o seguinte, voltando, uma das falas, quando
o senhor me chamou para fazer essa live, era para falar um pouquinho sobre a era patriarcal e tal. Eu achei interessante, até porque eu gosto muito do Velho Testamento. Eu gosto mesmo de É a sua paixão. especialidade, não? Eu amo o Velho Testamento. Eu fiz 1 ano de especialização em Velho Testamento aqui, EAD, né, à distância. Hoje é uma nova modalidade. Mas eu penso da seguinte forma: a nossa vida ela é cíclica. Quando eu digo ela é cíclica em tudo, no ministério, na vida pessoal, como gestor de igreja, como pastor, nessa questão de pastor tradicional, conservador, liberal, midiático, pastor político, etc. E tal. Você sabe muito bem o que eu penso a respeito de, vamos dizer assim, de gestão de igreja. Você me acompanha já há alguns anos e veja como que eu lido com isso. Quanto à questão de obreiros, eu sempre trabalhei essa questão de treinar obreiros, de discipular, de fazer com que as pessoas realmente tenham a oportunidade de recomeçar. Eu sou meio que... Eu não gosto de pegar o barco andando. Eu não gosto de pegar, assim, às vezes, obreiro com defeito de fabricação. Eu prefiro pegar um obreiro do começo, trabalhar com ele, passar tempo com ele, horas de oração, horas de visita, de acompanhamento. Eu gosto de mostrar o que eu faço. Você disse aí no começo que eu sou músico e tal. Eu formei todos os meus filhos, todos eles tocam bateria, guitarra. Eu formei coral já uma época da minha vida. Hoje eu penso para a minha igreja, para a nossa igreja de Tietê, eu não vejo essa perspectiva de coral. Mas eu já fui pastor de igreja, que eu formei coral, fui maestro de coral. Então, eu penso que a gente pode recomeçar de novo. Tudo a gente pode recomeçar, com qualquer Uma idade. pergunta, vou fazer uma pergunta, só um instante. O senhor acha que, para o obreiro que pensa em trabalhar, em ser igreja, em dirigir uma igreja, em ser útil numa igreja, ele necessariamente ou não, o que o senhor pensa? Ele deveria ser músico? Fala de novo, fala de novo. Um obreiro que pretenda dirigir uma igreja, que pretenda se empenhar numa igreja, ele precisa ser um músico? Ah, sem dúvida. Eu aconselho o obreiro ser músico, e eu uso muito esse jargão, e não pode ser mequetrefe, não, tem que ser bom. Eu, pela misericórdia de Deus, tive a capacidade de formar muito músico. Falei que formei os músicos em casa. Formar em casa é fácil, agora tem que formar fora também. Eu toda a vida toquei em igreja, toquei em bandas, toquei em formação de tanto banda de percussão, que eu sou pistol, eu toco pistol, né? Eu leio partitura, eu fiz a bola inteirinha, aprendi a tocar violão, toco baixo, toco guitarra. Eu tenho uma versatilidade nessa questão musical, até porque eu comecei muito cedo. E eu consegui influenciar muito músico. Eu tenho um músico aqui, só para você ter ideia, o Criderland, que todo mundo chama de Cleudinho. Hoje, ele é um excelente músico, ele é professor de música. E ele está há 10 mil anos luz. Está melhor do que eu, porque eu estou no ministério, estou na palavra, estou no ensino. Eu tenho os músicos da igreja, e ele decolou. Eu tenho o Luquinha, filho do pastor Benedito Araújo, que hoje é o primeiro maestro da banda aqui na minha cidade. Ele manda, desmanda na banda, e é fera. Influenciei ele para ele entrar na musicalidade. Eu tenho o Jean, marido da Kelly, que é um excelente guitarrista, que também ele vinha para o culto. Eu lembro que ele era pequenininho, o Jean, quando começou a congregar comigo, ele tinha uns 12 anos. O Cleudinho tinha de 8 para 9 anos. Então, eu pegava a guitarra ou o violão, eu sempre tive violão, com corda de nylon, porque eu gosto do som. Ele é mais clássico, ele é mais leve, ele não dói tanto os dedos. E aí eu ficava tocando, jogando umas notas dissonantes. Quando eu via que eles estavam olhando, aí que eu colocava mais nota difícil. Aí eles falavam: pastor, que nota é essa? Aonde o senhor foi? O que é isso? Aí eu fazia de propósito. Para quê? Para provocar
neles o desejo de aprender. Hoje o Jean, um excelente músico, e todo esse pessoal. Então, eu sou da opinião que, sim, o obreiro, o pastor, ele deve, não digo obrigatoriedade, porque eu não sou ditador, né? Eu sou mais laissez-faire, sou mais democrático, mas eu penso que precisa, sim, ter música, porque se ele tiver, ele está com meio caminho andado. Continuando na questão do crescimento, que o senhor estava falando. Então, o senhor formou músico, o senhor formou músicos aí na igreja, né, estudou teologia, se formou cedo. Em relação à pergunta que eu fiz, né, do crescimento da igreja, como é que o senhor enxerga o momento da igreja, né, a expansão da igreja, por exemplo? A igreja está se expandindo em várias áreas. Como é que o senhor enxerga isso? Eu entendi a sua pergunta, mas eu queria fazer uma observação antes, no sentido que a gente pode recomeçar com qualquer idade. Por que eu comecei essa obra aqui em Tietê? Qual é a razão que eu comecei esse trabalho? Eu não comecei para ganhar dinheiro, não ganhei dinheiro até hoje, ando de carro velho até hoje, pago aluguel até hoje. É claro que eu tenho um terreno, né, essa trajetória, mas fruto do meu trabalho, você me conhece, sou representante comercial, trabalhei 13 a 14 anos vendendo, representando, trabalhei no Peixoto, aqui uma época na região. Mas é o seguinte, quando é que nós podemos recomeçar? Essa é uma pergunta que eu acho que todo mundo deve fazer. E falando em vendas, nos encontramos um dia na rua vendendo. Eu vendendo Aonde? Na rua, o senhor se lembra? Eu vendendo produtos de limpeza e o senhor Exatamente. vendendo guardanapo, né? Pano de prato. Você numa Kombi. É época boa, né? É luta, é a experiência que a gente tem para contar hoje. Voltando ao que eu estava dizendo, quando é que a gente pode recomeçar? Com qualquer idade. Você veja que Abraão, com 75 anos, depois foi pai lá com 100 anos, né? 99, a Sara com 100. Eu não sei se estou trocando a idade dos dois, mas com 100 anos de idade o homem estava indo para cima. Quando você fala de expansão, eu vim para cá, para a cidade, para trabalhar no Evangelho. Eu não abandonei o meu trabalho, mas eu trabalhava no Evangelho. Você me conhece, sabe que eu sou visitador, eu visito todo mundo. Até os cachorros da rua me conhecem, porque eu chego na casa do pessoal, eles me conhecem porque eu sou da casa, eu vivo em sítio, eu vivo em chácara, eu sou pastor urbano, mas sou pastor rural também. Quando eu vim para Tietê, eu vim com essa pegada, com 32 anos de idade, formado, 2 faculdades, tinha um filho, e eu tinha um emprego que eu ganhava hoje como se fosse em torno de... Hã? Eu trabalhava na Remasa. Remasa. Eu ganhava como se fosse hoje uma média de, vamos falar aí, uns 10 salários mínimos. Ganhava bem, tinha meu carro bom e vim para cá. Quando eu vi a necessidade da igreja se expandir, foi nessa. Porque eu estava num mega ministério, uma igreja de uma magnitude muito grande, um pastorzaço, que foi meu pastor Osmar José da Silva. Mas qual é o pensamento que a gente, quando está trabalhando num ministério assim? Nós somos um pouco voláteis, cada época está num determinado lugar. Moral da história, a gente fica 1 ano, 2 anos, você acaba não fazendo o que é preciso fazer. Então eu pensei, bom, se eu tiver que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer agora. Eu tenho 32 anos, agora é a hora. Porque se eu ficar com 50, com 70, se eu tivesse com a idade que eu tenho hoje, eu não teria coragem de ter começado uma igreja. Então, a primeira coisa é coragem, é vontade, é determinação, saber que Deus vai te abençoar. Porque se você for fazer um trabalho e achar que não vai dar certo, nem comece. Então, falando de expansão, né, eu creio que você está se referindo ao crescimento da igreja local, não é isso?
Falo de expansão da igreja local e falo de expansão da igreja como instituição nacional, por exemplo, a igreja no Brasil, né? Ela está tomando patamares, tomando postos, ocupando postos, melhor dizendo, posições que nunca aconteceu, né? Então, quanto ao crescimento local, eu até escrevi esse texto, como disse, na época, por causa disso, no afã, na vontade, no anseio de crescer. Eu penso que, primeiro, para a gente crescer, não basta chegar e falar para o cidadão: ô meu, vai lá, faz isso, viu? Faz isso, faz aquilo. Primeiro eu tenho que dar o manual. O manual a gente faz mostrando como faz e a gente faz escrevendo. Então eu entrei no caminho da escrita, da literatura, de fazer blog, de compartilhar minhas coisas, minhas ideias. Aí a gente começa a se desnudar, vai entender o que quer dizer. A se desnudar é assim: eu vou colocar a minha ideia e eu sei que eu vou ser criticado. Eu vou colocar a minha formação, o meu trabalho, o meu bom nome, mas eu sei que eu vou levar paulada porque eu estou começando uma igreja. Então, essa questão de expansão, ela vai muito mais além de vocação, também atrelado com coragem, com entusiasmo, com fé e sem medo de ser feliz. Agora, quando você me pergunta a questão da expansão, eu acho muito interessante isso, porque ninguém cresce se você não forma, se você não treina, se você não dá informação e formação. Ontem eu estava falando isso, estava dando aula sobre o profeta Jeremias, numa sala, e eu dizia exatamente isso. Jeremias ficou num estágio de formação basicamente em torno de 30 anos. Foi chamado, dizia que era uma criança, que não sabia falar, aquela coisa toda, assim como Moisés, não sei falar, mas ficou 40 anos no deserto, aprendendo de tudo, um pouco da cultura egípcia, de toda a ciência do Egito, o profeta Jeremias também, mas a primeira coisa que a gente tem que entender para você expandir, seja local, ou seja de âmbito estadual ou de âmbito nacional, é formar, é ter formação. Eu penso que não vem de cima para baixo, eu penso que é de baixo para cima, é uma escada. E nós estamos, eu digo nós, porque você também foi, de ministério grande, de mega ministério, e as abrangências, as ideias, as diretivas, ela vem no sentido de fazer a gente trabalhar, mas não dá. Você vai me dizer, eu vou fazer aqui uma crítica construtiva, mas não dava para a gente suporte, não dava para a gente uma formação adequada. Então, o fato de você ir só à igreja, ou ir só ao culto, ou você participar simplesmente de reunião de obreiro, eu vou dizer para você, isso não forma obreiro, não forma crente bom ou um bom cristão. O que forma é o nosso dia a dia, a nossa vivência com o pastor, com o profeta, com o apóstolo, vamos dizer assim, hoje em São Paulo dá muito apóstolo, né? A vivência com a pessoa numa escola bíblica dominicana. Eles vêm daí do interior. Tá bom, aí tem até patriarca aí, rapaz. A vivência com a pessoa, de estar junto todo dia, andando, caminhando, teologizando. Você lembra quando a gente vinha de viagem convencional, às vezes a gente ia num trabalho, eu sempre perguntava para você: ô Marco, leu tal livro? Você conhece tal autor? Lembra disso? Lembra de uma viagem que a gente veio de Bauru e eu questionei você? Paramos num café e eu comecei a falar com você e você começou a me dar um Pelé? Aí eu disse: ô filho, você está me dando Pelé, está saindo pela tangente, está parecendo o Rolando Lero. Lembra disso? Lembro. Então, o que eu estou querendo me referir... Já falei aqui na igreja várias vezes sobre isso. Então, o que eu estou me referindo é isso. Os acompanhantes são testemunhas. O que eu estou me referindo é isso. As pessoas querem se formar hoje, querem se fazer pastores, mas não quer andar com pastor, não quer teologizar com pastor,
Ele não fica 1 hora perto do pastor porque ele tem medo de pergunta. Por exemplo, eu estou aqui falando com você online. Se eu fosse um camarada frouxo, mal formado, eu não vou para a live. O Marco vai me pegar, eu tô na roça. Então, nós temos que ter base estrutural, teológica, formação. A gente tem que estar fundamentado, embasado. E eu digo isso como pessoa, digo isso como pastor, mas nós, como igreja local, a gente tem que dar esse suporte para os irmãos. Eu não quero que os meus jovens, que os meus obreiros fiquem a vida inteira sem fazer uma leitura de um texto e não entender, de não fazer uma hermenêutica, de não fazer uma exegese. Então, a pergunta que você fez, a questão da formação, do crescimento local, é isso aqui, ó, é leitura, é papel. O comunismo entrou no mundo através do quê? Através do papel. As ideias partidárias são através do quê? Através de impresso, de leitura. Então, você me perguntou sobre política. Você era arredio a política. Vou fazer uma revelação aqui. Né? Quantas vezes, pastor, não sou muito. Hoje você tem um pensamento diferenciado. Eu imagino que eu deva ter contribuído muito para essa formação. Eu acompanho você, eu vejo seu Twitter, eu tenho Twitter também, eu vejo lá seus comentários, eu vejo comentário no Facebook, assim como vocês veem as minhas ideias, os meus comentários. E isso é fruto do quê? É fruto de amadurecimento, é fruto de trabalho, é fruto de ideia forjada. Você sempre foi uma pedra bruta e nós fomos forjados pelos nossos pastores para nos tornarmos o que somos, um diamante, né? Quem sabe pequenininho, uma estrela pequenininha, quem sabe não somos uma constelação, mas a gente é uma estrela, a gente está brilhando. Então, quando eu digo crescimento, eu não estou preocupado. Agora você vai ouvir o que eu penso. Eu não me preocupo com o crescimento numérico, de rol de membro. Tem muita gente, pastor, a sua igreja tem 20 anos e não cresceu. Gente, eu abri mais de 20 frentes de trabalho. Abri igreja em Almirante Tamandaré, em Suzano, em Jacareí, no Paraná. São Paulo aqui. Abri igreja aí na Zona Sul, em tantos outros lugares que eu não me lembro agora, Mogi das Cruzes. Hoje eu tenho um trabalho local, que é o trabalho da Igreja Sede, a Igreja Terra de Santa Maria, a Igreja de Pereiras, a Igreja de Conchas. Tenho um trabalho em Saltinho, que já vai virar igreja rapidinho, só estou esperando ali um salão, porque eu já tenho um número para formar uma igreja, e tem uma outra igreja, um outro povo me esperando. Mas eu estou calma, e principalmente agora, em época de pandemia, a gente tem que ir com o pé no chão. Mas eu penso que o maior crescimento da igreja é a formação cultural e bíblica dos nossos membros e dos nossos obreiros, senão ela não consegue crescer. Eu penso dessa forma. Pastor, deixa eu só cumprimentar uns irmãos que entraram aqui conosco. Entrou o irmão João Batista, Ricardo Gonçalves. O Ricardo Gonçalves não, aquele é Ricardo Ribeiro, né? Aquele que... Ricardo Ribeiro é de Jacareí. É o seu sobrinho, né? Que veio para uma visita. Vou te dar uma notícia desagradável. A minha bateria está acabando, eu não tenho como colocar ela aqui no carregador. Então, eu vou fazer a última pergunta antes de eu ler aqui. Vou ler o nome dos irmãos. Então, entrou aqui o Ricardo Ribeiro, João Batista, o Marcílio Sandes, Roberto Lima. Deus abençoe. O Marcílio está saudando a gente com a paz do Senhor. O professor João. Marcílio é aquele que está... É o Barbudinho? Marcílio aqui. Marcílio. Exato. Muito bem. Eu quero fazer uma pergunta. O senhor abordou 2 pontos. Por duas vezes o senhor fala sobre o contexto cultural. A igreja tem o seu crescimento cultural. E no tópico 4 aqui da sua introdução, no texto, o senhor diz assim: Deus promete Deus prometeu, né, um crescimento tão grande que eles iriam transbordar para todos os lados e possuir nações. O senhor estava falando de Israel. Deus havia prometido para eles, obviamente, quando eles saíssem do exílio. Israel saiu e hoje está por todos os lados, né? A gente tem a cultura israelita
judaica em todos os cantos, em todas as partes. O senhor acredita que a igreja brasileira também deva se esparramar culturalmente? E qual é a contribuição cultural que a igreja pode oferecer para toda a sociedade? Pastor, em Gênesis 13, 14, diz assim: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente. Porque toda essa terra que te vê, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Em outras palavras, Isaías estava dizendo: transbordar para a direita, transbordar para a esquerda, crescer em todas as direções. Respondendo a sua pergunta, Brasil hoje é o maior reduto de comunidade judaica. Se você fizer essa pesquisa, você vai encontrar. Aqui nós temos sinagogas em vários estados. A gente tem judeu espalhado no Brasil inteiro. Há quem diga que o avivamento mundial deva sair do Brasil. Até porque aqui nós temos celeiro de grandes pastores. E não estou falando de pastores midiáticos. Não estou falando de pastores que estão na TV todo dia. Estou falando de pastores anônimos. Estou falando de pastores que não aparecem na mídia, que não está na rádio, que não está em todos, que não está tendo essa oportunidade. Agora, o que a gente precisa entender? A gente precisa praticar o princípio da palavra de Deus. A gente precisa entender que, de vez em quando, a gente tem que dar o restart. Né? De vez em quando, nós precisamos deixar as coisas ir embora. Tipo assim, quem não muda a mentalidade, às vezes precisa sair da nossa vida. Tem gente que não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo, não temos dinheiro, não temos condição. Qual é a época que eu tive dinheiro para formar a igreja? Nunca. Essa igreja aqui, ela vale mais ou menos, esse prédio que eu estou aqui, está na avenida principal, acho que 1 metro quadrado aqui é R$220. Deve valer uns 700, 800 mil reais. Eu nunca tive esse dinheiro. A igreja que o senhor formou, construiu aí, né, junto com o povo, nós aqui junto com o povo, também não, você não tinha dinheiro. E outras igrejas que a gente formou. Então, o primeiro princípio que a gente tem que fazer é dar o restart, acreditar. Então, a igreja brasileira, ela tem tudo. Ela tem grandes pastores, tem grandes orquestras, tem músico, tem cantor. Ela tem uma ferramenta ideal. O que eles trouxeram para nós, né? Os suecos trouxeram para o Brasil, o Gunnar Wing e o Daniel Berg trouxeram para a gente. Agora é a hora, é a vez brasileira da gente comandar, aliás, enviar, da gente mandar pessoas para outros países. E aí a pergunta, e o recurso? Nós nunca tivemos. Então a gente precisa acreditar, a gente precisa entender que quando a Bíblia fala de ampliar as tendas, ela está falando de transbordamento, de crescimento, mas ela não dá a fórmula. Ou dá? Você tem a fórmula aí? Eu não tenho. A fórmula é o start, é começar. Vamos fazer, vamos iniciar. Porque quando a gente começa, aí Deus nos abençoa. Aí ele vem com a sua mão e começa a mudar as coisas. Assim como ele mudou Abraão para Abraão, Jacó para Israel, Sara para Sarai para Sara, e foi mudando as situações, Deus vai mudando as coisas a nosso favor. Eu penso que a igreja ela tem uma grande responsabilidade, e ela tem, sim, uma herança com os missionários que vieram para o Brasil. Não estou falando só de Daniel Berg e Gunnar Wingren, não. Agora eu falo também da igreja luterana, da igreja presbiteriana, da igreja batista, da igreja wesleyana. Todos esses que aqui chegaram, de um certo modo, a gente vê uma estagnação de algumas igrejas. E nós, que somos uma força, que somos pentecostais, que temos esse diferencial, nós temos uma obrigação, uma dívida muito grande com o mundo. E eu penso que a gente precisa começar a fazer isso urgente. Pastor, tem algumas perguntas aqui que já enviaram. Eu também quero
dizer aos irmãos que quiserem mandar uma pergunta para o pastor Joel, pode mandar. Ele disse que o celular dele está acabando a bateria, então a gente vai passar aqui. Eu tenho várias outras perguntas aqui que eu fiz no texto, inclusive o recurso financeiro que o senhor coloca no texto seria uma próxima, mas a gente deixa para continuar esse assunto nos próximos dias. Mas então eu vou passar uma pergunta que está aqui no Facebook para o senhor, pastor Joel. Também o seu xará, professor Joel, aqui de São Paulo, ele pergunta: é atual. Joel Destra disse que ia ficar em QAP. Olha, é atual formar orquestras e corais hoje? Como é que é a pergunta? É atual formar orquestras e corais hoje? Sim, sem dúvida. Eu disse para vocês que a nossa vida, no início, ela é cíclica. A gente tem que recomeçar, se for o caso, tudo de novo. Eu sempre penso assim, quando Deus recomeçou a humanidade, ele recomeçou com Noé. Quando ele recomeçou com Abraão, com Jacó, com Moisés, recomeçou com José no Egito, recomeçou com Ruth. Isso não está em desuso, isso não é velho, não. Eu acho que a gente tem que aproveitar essas ferramentas, sim. Eu até acho que ele está perguntando isso, porque eu disse que na minha igreja eu não tenho essa perspectiva. Nada contra coral, nada contra banda. É que, às vezes, a gente dá prioridade para um segmento na igreja. Por exemplo, eu estou dando muita prioridade aqui para a formação de líderes. Eu trabalho muito isso. Eu sou músico, eu poderia muito bem também focar nisso. Mas aí eu sou um só, eu sou clone, e eu não tenho como fazer um clone de mim. E aqui eu não tenho hoje, na atualidade, um músico com um perfil, com a biografia, com um currículo que eu acredito que eu deveria ter para ele formar isso. E eu tenho orado a Deus para Deus me mandar uma pessoa assim, para me formar um coral, para me formar uma banda. Eu toquei em banda 11 anos, irmão Joel. Eu gosto, eu amo. É que a minha realidade hoje não me permite isso. Mas é atual demais. A gente tem que parar com esse negócio de muito conjunto, aquele negócio de luzinha que acontece aí em São Paulo, na Zona Sul. Aí. O senhor acha que essas coisas todas, esse aparato todo, né? Todo esse aparato interfere na adoração? Já que o senhor citou. Você falou das luzinhas? Luzinha. Rapaz, está querendo me complicar, hein? Luiz, nós estamos numa entrevista. Está querendo arrumar para minha cabeça. Eu tenho muito amigo aí que tem igreja que solta luzinha, gelinho. Eu tenho amigos com a Jandimara, uma grande amiga minha da Igreja Batista. Já estive lá por 2 vezes. Não, ela falava, pastor, a pergunta é se interfere. Na minha igreja. Olha o que ela falava, pastor, eu vou levar o senhor na minha igreja, vou soltar o gelinho, a fumaça, vou apagar a luz, vou fazer aquele negócio ficar brilhando, e o senhor vai pregar. E eu brincava com ela, se ligar a luzinha, eu não prego lá. Aí eu fui, e ela realmente tem o sistema deles, né? Eu penso que a gente tem que respeitar, agora falando sério, cada pastor, cada gestão, cada ministério. Claro. Eu penso que o respeito à visão pastoral que Deus deu para aquele pastor, como quem diz, está dando certo, Deus está abençoando, as coisas estão acontecendo. Aí eu vou usar um jargão muito popular. Em time que se mexe não ganha. Vamos enfrentar os tradicionais, vamos enfrentar os conservadores, vamos enfrentar os críticos de plantão. Paciência, cada qual sabe o que está fazendo. Muito bem. Está aí para presente, fala a verdade. Eu já estava com outra pergunta aqui para fazer também. Dentro desse sentido, deu vontade, né? O senhor citou, o senhor deu o gancho. O senhor deu o gancho, né? Quando o senhor disse assim, a gente tem que respeitar a visão dos pastores, é claro, a gente respeita, obviamente, cada pastor, ainda mais no Brasil, cada um tem a sua liberdade, mas, por exemplo, há pastores que estão fazendo coisas que a gente desconhece em termos
teológicos, né? Por exemplo. Então, esses caras só estão faltando. Mas não foi essa abordagem que o senhor fez. Então, mas o senhor me deu um gancho, eu já ia perguntar. Então, por exemplo, tem os pastores. Você vê aí que tem os pastores que mexem com serpentes, né? Até morreu um recentemente. Sabia que você ia tocar isso. Tem pastores que mexem com vassoura, só falta sair voando por aí em vassoura. Né? Tem pastores de todo tipo, de todo jeito. Então, como é que Não, é? mas aí eu sou contra. Então, aí você. Como é que fica essa questão de respeitar a visão pastoral e a teologia? Não, aí já é uma questão lógica, né? Essa é a pergunta que eu ia fazer, mas eu vou deixar para outro momento. Aí está começando a interromper e a minha bateria é fruto da bateria, viu? Está acabando? Deixa eu ver se. A bateria ficando fraca, aí começa a falhar o celular. Tá, então tem mais uma pergunta para o senhor aqui agora. Vamos nela, para o senhor responder. E tem mais duas. Pastor Joel, como que o senhor vê a tecnologia nas igrejas nos dias atuais? Pergunta do Marcílio Sandes. Grande Marcílio, estão a nosso favor. Eu penso que a gente tem que aproveitar a tecnologia a nosso favor, as mídias, as TVs digitais, as rádios online. Eu penso que ia ter perguntado sobre isso. Aproveitar o Insta, o Face, o Twitter, para a gente levar a mensagem do Evangelho com essa expertise, porque nós não podemos ficar estagnado achando que isso vem mundanizar a igreja. Eu sou a favor da tecnologia 100%. Bom, o pastor Adilson Costa está mandando um abraço para o senhor, né, para nós, obviamente. Entrou a Lenice, Deus abençoe. A Neuza França, Deus abençoe. Tendo mais perguntas, a gente responde, né? O pastor Joel responde. E eu quero fazer mais uma apenas, já que o celular do senhor está tendo essa dificuldade, né? A bateria, obviamente, eu quero fazer mais um. Qual que o senhor acha que deve ser o perfil do obreiro hoje e da igreja hoje dentro do seu contexto? Ou seja, dentro da comunidade em que ela está inserida. Como que deve ser essa igreja e esse obreiro? Bom, respondendo à questão do obreiro, eu penso que, em primeiro lugar, o obreiro precisa ouvir a voz de Deus, assim como Abraão ouviu a voz de Deus. Em segundo lugar, ouvir bons conselhos, os conselheiros, porque a Bíblia diz que na multidão dos conselheiros a confiança, a maturidade, né? É isso que o texto quer dizer. O obreiro se afastar de gente tóxica, né? De gente ruim, porque tem muita gente ruim. Tem muito obreiro ruim. Tem muito obreiro que não faz nada, não estuda, não lê, não ora, não prega, não canta. Eu preciso dizer, pessoal, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, me ajuda. Porque o obreiro precisa fazer alguma coisa. E esse alguma coisa não é simplesmente alguma coisa. Saber ouvir a voz de Deus, saber ouvir os conselhos, selecionar bem as amizades, cuidado com quem anda, os lugares que frequenta. Esse é o meu conselho para o obreiro. Né? E nós, como igreja, foi a pergunta que você fez, hein? Como que a igreja deve se portar dentro da comunidade que ela está inserida? Qual deve ser a atuação da igreja? Não entendi, de novo. Como deve ser a atuação da igreja na comunidade onde ela está inserida? Eu penso que essa pergunta sua é uma questão do contexto social. Imagino. Eu penso que a igreja tem que atuar na forma evangelística, ser uma igreja espirituosa, uma igreja cristocêntrica, levar o evangelho ao próximo como a si mesmo, mas ela se envolver com as questões sociais que estão à nossa volta. Por exemplo, uma comunidade carente, formação, criar um ícone de, vamos dizer assim,
só para você entender. Vou fazer uma aula de música, que a igreja consiga ser participativa nessa questão, ela tem que participar das questões sociais do município. Eu penso que a igreja tem que ser participativa no quesito de uma missão integral, não só de levar a palavra, mas também de levar o pão. A gente está em pandemia, por exemplo, e agora é um bom momento para a igreja aparecer, para a igreja mostrar que veio. Eu falo isso todos os dias para os meus amigos, para os meus pastores. Cadê as lideranças nacionais? Cadê as lideranças estaduais? Cadê os presidentes? Cadê os presidentes? Precisam mostrar porque veio. Tem que ter a expertise de se preocupar não só com a abertura do templo, da igreja, para recolher oferta, dízimo e ajuntamento do povo. Agora é hora da igreja também mostrar que participar ativamente de conselho tutelar, de um conselho de associação de bairro. A igreja participar. Eu penso dessa forma. É a forma que eu atuo. Eu não consigo atuar mais porque eu tenho uma visão um pouco competida, mas eu gostaria de ser mais participativo na vida ativa. Já fui assessor de imprensa aqui, comunicação, no município de Tietê, eu já fui secretário de governo no município vizinho e sempre atuando politicamente dentro dos padrões, dentro dos preceitos, sem me corromper e mostrando por que veio ou por que vim. Não é o fato de ser pastor que eu vou ser um ladrão. Infelizmente, hoje a concepção de muita gente é que o pastor é bandido. E nós não somos bandidos, nós somos homens de Deus. A gente precisa entender isso. Então, é isso o que eu penso que a gente precisa entender e a igreja continuar crendo no invisível e na mão de Deus. Pastor, o telefone do senhor está cortando bastante, então provavelmente a gente já não consiga mais continuar. Então, talvez a sua bateria deve estar já ruim, né? Está picotando bastante o que o senhor está falando. Então, eu acho que talvez a gente vamos marcar para continuar esse assunto, até porque eu ainda eu tenho aqui uma sequência de perguntas dentro do seu texto. Nós nem passamos pela área financeira, né? Embora o diálogo estava caminhando para isso, né? Quando a gente falou sobre a questão da expansão da igreja. Mas está cortando bastante o seu áudio, não sei se é em função do seu telefone, da bateria, mas enfim, eu queria que o senhor, se o senhor ainda tiver bateria para tratar desse assunto, para falar conosco, eu queria que o senhor deixasse aí uma palavra sobre algo que o senhor tenha preparado referente a está assistindo, né, para a gente finalizar esse bate-papo. E também, no final, se o senhor puder, o senhor fazer uma indicação de um livro. Eu sou testemunha que muitos livros dos quais o senhor me indicou para ler. Eu queria que o senhor fizesse uma indicação, inclusive do seu curso teológico que o senhor está fazendo, e eu apresentasse para os nossos irmãos, para as pessoas que estão nos assistindo. Entrou agora a Cleia. Cleia, estou com saudade de você, viu? Deus abençoe. Pastor, eu acho que eu não vou conseguir fazer, o meu celular está muito ruim. Eu estou vendo aqui na minha tela. Está me ouvindo? Estou, mas está cortando bastante. Então, vamos fazer o seguinte, o senhor vai se despedir do povo e a gente refaz, marca para uma próxima quinta-feira, pode ser? O senhor tá Vamos dar sequência, sim. Deixa eu dar uma palavra para vocês. Pode falar, fica à vontade. As pessoas, a igreja, a comunidade, a família, os nossos companheiros, as pessoas não gostam de ouvir perdedores, não gostam de ouvir qualquer pessoa, não gostam de ouvir qualquer um.
Parece uma coisa seletiva, parece uma coisa meio discriminativa, mas não é. Quando Deus fala para Abraão que o faria próspero e engrandeceria o sonho, Deus está dizendo para ele o seguinte: eu vou te exaltar para que você possa ser o canal de bênção. Quando Deus nos abençoa e Deus nos exalta, é como se ele estivesse dizendo o seguinte: ó, você não é nada, eu vou engrandecer seu nome e eu vou te dar credibilidade. Mas nunca se esqueça que tudo isso sou eu. Então, a minha palavra é nesse sentido, que a gente tem que entender que tudo que a gente faz, a gente tem feito, a gente precisa ficar na palavra de 1 Pedro, capítulo 5 e verso 10. Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Essa é a minha fala, para que vocês que estão me ouvindo nunca desistam daquilo que vocês acreditam. É isso que eu entendo. Em primeira, a gente precisa acreditar em Deus e acreditar no nosso potencial. Eu não gosto de ouvir qualquer pessoa, não gosto de ouvir perdedores, eu gosto de ouvir pessoas abençoadas. E se vocês olharem à minha volta, às vezes a gente fala, porque Deus tira algumas pessoas de perto da gente. Ele te faz mal, ele é tóxico, Deus tira, coloca pessoas boas. No sentido de tirar que eu falo, da gente começar a selecionar e a ser bem seletivo. Acho que um dos princípios para a gente crescer, para a gente poder ser abençoado, é a gente começar a poder fazer isso. Quando eu comecei a ser mais seletivo com as minhas amizades, com as pessoas, foi o momento que eu cresci como pessoa e como uma pessoa, vamos dizer assim, mais propensa a então, eu não vou conseguir porque meu celular está muito ruim mesmo. Mas um grande abraço aí, muito obrigado pelo convite e me desculpe aí, falei com vocês. Um grande abraço. Deus abençoe, pastor Joel. A gente vai continuar essa conversa e vamos explorar mais o texto. Para quem não conhece o pastor, você pode acessá-lo às páginas do pastor Joel, né? Joel Ribeiro, no Facebook, no Twitter. Os textos do pastor Joel, eles estão no blog do pastor Joel e também no blog da igreja, né? Da ADTT, né? adttprjoel.blogspot.com, que você pode acessar. Eu estou acessando um texto de lá e é desse texto que a gente está trabalhando hoje aqui. Eu quero agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco. Entrou aqui agora o Almir Júnior. Deus abençoe. Ô, Almir, me dá uma entrevista, jornalista. Eu quero ver, rapaz, aqui. Vamos conversar pelo Zoom, falar desse trabalho fantástico. Sim, pode falar, pastor. Pode falar, pastor Joel. Eu aproveito para falar aqui do ensino à distância. Agora, em época de pandemia, as pessoas que queiram se matricular, tem o link lá no ADMTT, tem o link na minha página, do pastor Joel, e estou fazendo um lançamento de um curso aqui, e Vossa Senhoria vai ser o orador principal, que é Noções Básicas do Hebraico. Já coloquei na plataforma hoje, já formatei tudo, você se vira nos 30, dá seus pulos. Se você não der aula de hebraico, você não fala mais comigo. Tá bom, vamos combinar então. Um abraço. Deus abençoe. Meu telefone está ruim.
Tá, obrigado, pastor. Deus abençoe. Amém. Um abraço a todo mundo. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe. Vou me despedir aqui dos irmãos. Deus abençoe. Muito obrigado a todos os irmãos que participaram conosco desse Papo de Estudante. Hoje eu conversei com o pastor Joel Ribeiro, presidente da Assembleia de Deus Ministério de Tietê, lá na cidade de Tietê, uma belíssima cidade. Morei lá por muitos anos. Estou muito feliz. Deus abençoe os irmãos de Tietê, da igreja de Tietê. Estamos felizes de ter participado conosco, enviado pergunta aos irmãos daqui de São Paulo, da igreja. Deus abençoe. Amém? Nós vamos remarcar esse dia para a gente conversar novamente e dar continuidade aqui com o pastor Joel. Vou divulgar aqui no Facebook, também as páginas do pastor Joel, vou copiar aqui para vocês. Você pode acessar o Facebook do pastor Joel pelo meu, se você não for amigo, não tiver como amigo, você pode acessar, pode fazer curso teológico com ele. Ele está dando aula, tem uma escola EAD, eu vou dar aula também lá, inclusive estarei enviando já na próxima semana um vídeo sobre, nos próximos dias já, um material didático sobre sobre os profetas maiores. Sim, pastor. Sim, pastor, pode falar. Eu falei que ia sair, acho que sair, deixar o senhor falando sozinho. Mas como você está olhando aí, ontem eu falei com o pastor Oswaldo Júnior, você conhece? Conheço. O pastor, eu já fiz uma parceria com o pastor Leandro Martins. Eu estou fazendo aí uma parceria com vários pastores acadêmicos para cada um trabalhar. Acabou. Um abraço. Então, tá bom, irmãos. Deus abençoe a todos vocês, tá? Acessem as páginas do pastor Joel Ribeiro e leia o material que ele produz, os estudos que ele produz, né? Estude, faça o seminário com o pastor Joel, você certamente será abençoado, né? Certamente você terá condições, inclusive, de aprender mais, de estudar mais, de conhecer mais, enfim. Muito obrigado pela companhia que vocês tiveram conosco. Na semana que vem, até deixa eu falar isso com vocês, semana que vem eu tenho uma agenda marcada para conversar com uma psicóloga da cidade de Hortolândia. A gente vai bater um papo, também um papo de estudante, sobre violência feminina, feminicídio. Ela lidera um grupo com mais de 1.200 mulheres no Facebook e nós vamos conversar bastante sobre esse tema, sobre violência feminina, tá bom? Deus abençoe os irmãos, a todos vocês, em nome do Senhor Jesus, e até quinta-feira nós estaremos de volta aqui. Um abraço.